Hoje, no trabalho de biologia orientado pela professora Carla, do Colégio Pascoc, nós, alunos do primeiro B, Giovana Messias, Arthur Souza, Júlia Salvar e Gabriele Mello, vamos tratar do assunto mitose e meiose, que é um processo de divisão celular. Esse processo inicia-se pela intérfase, ao qual existem três fases, G1, S e G2. O período G1 vai do final da divisão da mitose até o início da duplicação do material genético. É um período de crescimento do citoplasma com aumento do tamanho da célula e da quantidade de organelas. Dura em média 7 horas. O período S, onde a letra S vem de síntese, é onde ocorre o mais importante evento da intérfase, a duplicação de todo o DNA celular. Nesta fase, cada filamento cromossômico passa a ter duas cromátides irmãs. O período G2, onde todo o material genético está duplicado, a célula inicia um período de crescimento menos ativo que o período G1. É o momento em que começam a aparecer as proteínas que irão formar o fuso acromático, conjunto de fibras que tem papel destacado na mitose. No final do período G2, a célula está pronta para iniciar a mitose. Mitose. A mitose é dividida em 4 fases: a prófase, metáfase, anáfase e telófase. A mitose dura em média 1-2 horas. Prófase é a fase mais longa da mitose. Tem início com um discreto aumento do volume do núcleo. Os filamentos de cromatina começam a se condensar por enovelamento e dobras. Nessa fase, o material genético já se encontra totalmente duplicado. Cada cromossomo é formado por duas cromátides irmãs idênticas e unidas pelo centrômero. O centríolo se duplica e cada par se dirige para um polo da célula. Moléculas de tubulina se polimerizam, formando fibras que se colocam como raios ao redor de centríolos, originando-se os ásteres. Elas formam fuso acromático. O conjunto formado por centríolos, ásteres e fuso cromático é o aparelho mitótico. A carioteca se fragmenta e os cromossomos se soltam no citoplasma. Pelos centrômeros, eles se prendem a fibras do fuso acromático. O núcleo se desintegra. Metáfase é a fase onde os cromossomos se colocam na região equatorial da célula, atingem seu grau máximo de compactação ou espiralização. Anáfase é um momento marcado pela bipartição dos centrômeros e pela separação das cromátides irmãs. As fibras do fuso acromático tracionam as cromátides recém-separadas que são deslocadas para os polos opostos. No final da anáfase, em cada polo, há um número de cromossomos igual ao que havia na célula que iniciou a divisão. Agora, com apenas um filamento cada um, tem início a descondensação. Telófase. Nesse processo, os cromossomos bastante distendidos estão dispostos em 2 conjuntos, um em cada polo. Cada conjunto está envolvido por uma nova carioteca que surge pela fusão de segmento do retículo endoplasmático. A tubulina despolimeriza, desfazendo as fibras do áster e do fuso acromático na zona SAT, presente em algum dos cromossomos que constitui-se o nucleolo. Na região equatorial surge o sulco de divisão, que à medida que se aprofunda, provoca constrição nessa região. As células filhas se separam e cada divisão do citoplasma é chamada de citocinese. As duas células filhas têm o mesmo número de cromossomos que a célula inicial, não mais visíveis, pois, então descondensadas, os núcleos se encontram no estado interfásico. Meiose 1. Meiose é um tipo de divisão celular que está relacionado com
com a produção de gametas nos animais e com a produção de esporos nos vegetais. Na meiose pode ocorrer o fenômeno de recombinação genética com a permutação ou crossing over, que é a fonte de variabilidade genética, e além das mutações nas populações de reprodução sexuada. A meiose é uma divisão que ocorre nas células diploides 2N e origina 6 células filhas haploides. Como a meiose reduz a metade da quantidade de cromossomos, ou dia, é chamada de divisão reducional. Existe a meiose 1 e 2, cada um com 4 fases. Prófase 1. Os filamentos da cromatina duplicados iniciam sua condensação. Cada cromossomo se coloca ao lado do seu homólogo. Sinapse é o nome do emparelhamento e cada par de homólogos pareados é chamado bivalente. Pode ocorrer trocas de fragmentos entre os cromossomos homólogos. São as permutações ou crossing over. O ponto de cruzamento dos filamentos é o quiasma. Os centríolos duplicam-se e migram para polos opostos da célula. Surgem os ásteres e o fuso acromático. Desaparecem o núcleo e a carioteca e os cromossomos ligam-se às fibras do fuso. Metáfase 1. Os cromossomos atingem o grau máximo de condensação. Lado a lado, os pares de homólogos ocupam o equador celular. Anáfase 1. Tracionados pelas fibras do fuso acromático, os cromossomos homólogos são separados e se encaminham para polos opostos da célula. Não ocorre a bipartição dos centrômeros. Uma vez que as duas cromátides irmãs seguem juntas para o mesmo polo, o nome dessa separação dos cromossomos homólogos é disjunção ou segregação. Telófase 1. Os cromossomos condensam apenas parcialmente. A carioteca se reorganiza e o citoplasma se divide formando duas células filhas. A célula resultante da meiose 1 são haploides, possuem a metade dos números de cromossomos da célula-mãe, mas a mesma quantidade de DNA dela. Entre o final da divisão 1 e o início da divisão 2, pode haver um pequeno intervalo no qual não ocorre duplicação do DNA. É a intercinese. Meiose 2. Prófase 2. A carioteca se fragmenta e os centríolos são duplicados, onde surge o fuso acromático. Metáfase 2. Os cromossomos bastante condensados estão na região equatorial, ligados às fibras do fuso. Anáfase 2. Os centrômeros bipartem-se e as cromátides irmãs se separam tracionadas pelas fibras do fuso em direção aos polos. A anáfase 1 separa os cromossomos homólogos e a anáfase 2 separa as cromátides irmãs. Telófase 2. Nos polos, a carioteca se refaz e o citoplasma se divide. Surgem 4 células filhas haploides com metade da quantidade de DNA da célula inicial. Oba! Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. Oba! Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. Comigo vai, galera! Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. Oba! Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. A interfase vai preparar e em G1 produz RNA. No sDNA vai duplicar G2 mais proteínas pra tudo começar. E agora não erro mais não, quero entender como é a divisão. Se for mitose, 4 fases tem, e pra formar tecido a mesma sempre vem, a mesma sempre vem. Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. Oba! Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. Eu quero ouvir. Eu faço assim. Eu falo lá em produção e aí eu desenho Coque, Carla, aí eu desenho um ratinho, tá? Porque fala do rato. Que rato? Tá louco? Aqui, ó.
Vai, Júlia. Ai, gente, acabou com a minha graça.